Boa noite, Shalom aos nossos ouvintes, aqueles que estão adentrando a nossa live ao vivo. Hoje é dia 9 do mês de junho do ano 2020 e pelo calendário judaico, hoje é o dia 18 do mês de Sivan. Vamos fazer uma live hoje curta para falarmos a respeito da leitura diária da Torá. Então, a leitura diária da Torá, nós vamos fazer uma live curta e lembrando que às 20 horas e 30 minutos nós temos aí também uma live com o Rav, o Rabino Shimon Brand, né? Então, depois nós vamos na nossa live aguardar o momento para estarmos lá com o Rabino Shimon Brand. A nossa leitura diária, semanal da Torá, é uma prática, né, milenar, em que o povo judeu vem fazendo esse ciclo, né, de leituras diárias da Torá, e em um ano acabam fazendo uma leitura inteira, né, dos 5 livros, os primeiros 5 livros da Bíblia, a Torá. Os 5 primeiros livros da Bíblia são conhecidos na forma comum como Gênesis, no hebraico é Bereshit, e significa no princípio. O segundo livro é o livro de Êxodo, no hebraico é dito como Shemot, e significa nomes. O terceiro livro é o livro de Levítico, e no hebraico é conhecido como Vaikra, e significa e chamou. O quarto livro, que é o que nós estamos no momento, o livro conhecido como Números, no hebraico é dito como Bamidbar, e o significado é no deserto. E o quinto livro é o livro de Deuteronômio, no hebraico fala Devarim, e significa palavras, né? Então, esses são os 5 primeiros livros da Bíblia, conhecido no mundo evangélico cristão como Pentateuco, e dentro do campo do judaísmo é conhecido como Torá, né? Então, são os 5 livros, são os 5 primeiros livros da Bíblia, conhecido também como a Torá de Moisés. E a Torá de Moisés é o que norteia a vida judaica através desses milênios todo aí, principalmente desde os dias de Moisés e até o advento de Mashiach, quando Mashiach se revelará, e ao se revelar ele estará trazendo a redenção, né, ao mundo, ao ser humano, aos reinos, né, vegetal, mineral, animal, e dessa forma a redenção para com o ser humano será automático, né? Então, a nossa live de hoje é para falarmos mais com respeito a essa leitura diária da Torá, que está no livro de Bamidbar, é a nossa 36ª porção, Bamidbar, e dentro do livro Bamidbar, no deserto, nós temos aí a Parashá Behalotecha, né, que pode ser considerada como ao colocares ou ao acender, né, as lâmpadas, né, da menorá no Beit Hamikdash. No deserto foi o Mishkan, e no Beit Hamikdash, em Jerusalém, quando foi construído o templo lá, né? Então,
Provérbios, capítulo 20, verso 27, fala assim, né? A alma do homem é a lâmpada de Deus, né? Então, a alma do homem é a lâmpada de Deus. Então, no seu interior você tem uma lâmpada de Deus, que é a sua alma. A princípio, né, a Torá, ela significa ensinamento, né? E a Torá, ela é a planta de Deus. Segundo os nossos sábios, a Torá foi o que precedeu a criação, né? Então, antes do Eterno ele criar qualquer coisa, ele primeiro ele criou a Torá. Por que ele criou primeiro a Torá? Porque a Torá é a planta de Deus. Todo projeto, né, ou melhor dizendo, toda construção antes de acontecer é feito um projeto. Esse projeto é que vai dar vida àquilo que vai ser construído. Então, a Torá é o projeto de Deus. Então, é posterior à Torá que Deus criou tudo. Tudo que existe no mundo visível e no mundo invisível, nos reinos espirituais e nos reinos materiais. Então, a Torá é a planta de Deus. E por ser a planta de Deus, tudo que há, tudo que existe, tudo que acontece, tudo que está relacionado, passado, presente, futuro, está na Torá. E os nossos sábios, os nossos rabinos, são aqueles que conhecedores profundos do hebraico, né? E com essa busca de forma mais elevada e também de forma mais aprimorada no hebraico e no conhecimento da Torá, que traz os ensinamentos através das gerações. Até pouco tempo atrás, principalmente uma questão de 20 anos e pouco atrás, né, tanto o judaísmo era uma coisa que não era falado de forma com tanta liberdade como é nos dias atuais, né? E também a busca pelo judaísmo, por compreender, entender, querer saber o que é a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, hoje é uma busca muito grande através das pessoas, sejam elas religiosas ou não, mas a busca pelo judaísmo está muito presente hoje na vida humana em todos os países. Então a Torá, ela é a planta de Deus e é onde que está todo o projeto de Deus para a vida humana, para o universo e, como já falamos, né, tanto para o passado como o presente e o futuro, está na Torá. Então a Torá é o princípio de todas as coisas. Sem a Torá, não vamos a lugar nenhum, não sabemos nada e não conhecemos nada, né? Então a Torá, ela precedeu a criação, o mundo e tudo que há nele, a história inteira existem dentro da Torá, né? Então toda a história está dentro da Torá. E tudo é determinado pela Torá e não o inverso, né? O que significa isso? Não é o mundo exterior que determina como que a Torá vai agir. Não, é a Torá que ela determina realmente aquilo que tem que ser para o bem de toda a pessoa, para o bem da família, para o bem de uma comunidade e de um país. É a Torá que determina. Por isso, a Torá, ela é inesgotável. Por mais que se estude a Torá, ela sempre vai nos ensinar alguma coisa. E nesses ciclos, né, anuais do estudo da Torá que nós fazemos, essa é uma realidade, porque há milênios se estuda a Torá e as suas porções, nós temos 54 porções da Torá, dos 5 livros da Torá, a Torá de Moisés, e esse ciclo anual, ele é feito há milênios, e nunca se chega ainda a um pleno conhecimento da Torá. Então a Torá, ela é inesgotável,
em conhecimento, em sabedoria e na própria ciência e tudo aquilo que está acontecendo no mundo sobre desenvolvimento, a Torá é inesgotável. Ali nós temos todas as coisas, né? Então o mundo é uma parte da Torá. Portanto, nada pode impedir o cumprimento das diretrizes da Torá. Então, o mundo está dentro da Torá, certo? A Torá está dentro de Deus. Por isso que os sábios falam que tudo é Deus, né? Deus é tudo. Sem ele ou fora dele, nada há. Então, fora de Deus não existe nada. Fora de Deus não há absolutamente nada, né? Então, a Torá, o estudo anual da Torá, um ciclo da Torá, ela tem 54 porções, que são chamadas, né, na forma singular, parashá, porção, parashá, hatorá. A parashá, a porção da Torá. São 54, então são, no plural, parashiot, as porções da Torá. Então, nesta semana, nós estamos na 36ª porção da Torá. E essa 36ª porção é Behaloterá, que é acender, ou pode-se dizer também ao colocares, né? Então, essa porção, ela começa no capítulo 8 de Bamidbar, ou Números, e vai até o capítulo 12, o verso 16, essa 36ª porção. A alma do homem é a lâmpada de Deus, segundo Provérbios, capítulo 20, verso 27. A alma é uma parte de Deus e ela está conectada a Ele. Então, a sua alma ela está conectada com Deus, quer você queira ou não, quer você aceite ou não, mas a sua alma está conectada com Deus, porque Deus, quando criou o ser humano, ele colocou uma centelha divina da parte de Deus em cada ser humano. Então, por isso que sempre existe uma busca do ser humano por alguma coisa que ele fala, eu não sei o que é, mas eu estou buscando, né? E quando ele começa a ouvir realmente a palavra de Deus, ele começa a ouvir a Torá, isso começa a mexer ainda mais nessa centelha divina e ele começa a querer saber mais e a buscar mais, porque a sua alma, que tem a centelha divina, ela começa a se despertar para buscar mais a Deus, né? Então, essa é a questão aí, né? Foi a missão do Baal Shem Tov explicar e proclamar que todo judeu, sem exceção, está conectado a Deus e cada um tem um interruptor dentro de si, o qual, se for procurado, será encontrado. Não podemos esquecer que Sofonias, capítulo 3, verso 9, fala que todo não-judeu, a partir do momento que ele se conecta com Deus através do monoteísmo, então ele está em igualdade de condições com os judeus na busca da presença divina e também através da Torá ele chega à presença divina no seu dia a dia. Então, dessa forma também, para os Beneinor, para os não-judeus, estar conectado com os judeus e conectado com a Torá é estarmos fazendo parte de um povo só, no qual Mashiach, nos seus dias, ele estará trazendo essa redenção completa a todos, né? Essa porção da Parashá, principalmente no capítulo 9, que é a terceira leitura da semana, e que é a que nós queremos focar mais hoje, que nós queremos fazer uma live curta, que logo mais às 20 horas e 30 minutos temos a live do Rabino Shimon Brand. Então, a terceira leitura que está, né, para o dia de hoje, apesar que a partir do pôr do sol nós já entramos na quarta leitura, mas nós queremos focar aqui essa terceira leitura no capítulo 9, sobre o sacrifício pascal no deserto, e logo em seguida o segundo sacrifício pascal. O Pessach, que é quando aconteceu a saída do povo do Egito,
O Pêssar não é Páscoa. Páscoa foi um termo usado pelo meio evangélico cristão, principalmente pelo cristianismo, para fazer uma identificação dessa palavra Pêssar. A tradução correta é passar por cima. Só recordando rapidamente, quando o anjo da morte veio visitar o Egito, onde as portas, as casas, onde nas suas portas, vergas e ombreiras estavam marcadas com o sangue, então o anjo da morte passou por cima. Então é Pêssar, passar por cima. E nessas casas a morte, não houve morte, e nem lamento, e nem choro, e nem tristeza. Então, o Pêssar, ele normalmente acontece no dia 15 de Nissan. E depois de um mês, né, no dia 14 do mês de Iyar, um mês posterior, tem o Pessach Sheni, é o segundo Pessach, né? Então é dentro disso daqui que nós queremos fazer uma meditação nessa leitura diária aqui. Então no capítulo 9, nós temos aí, né, o sacrifício pascal no deserto. Deus falou a Moshe no deserto do Sinai, no segundo ano do êxodo da terra do Egito, no primeiro mês, dizendo: os filhos de Israel realizarão o cordeiro pascal na época apropriada, na tarde do 14º dia deste mês. Vocês deverão fazê-lo na data apropriada, mesmo se ela coincidir com o Shabat, e mesmo se a maioria do povo ou dos próprios sacerdotes estiverem em um estado de impureza ritual. Façam-no de acordo com todas as suas leis de preparação e tudo que acompanha as suas leis. Moshe falou aos filhos de Israel, instruindo-os a fazer o cordeiro pascal. Eles fizeram o cordeiro pascal no primeiro mês, na tarde do 14º dia do mês, no deserto do Sinai. De acordo com tudo que Deus ordenou a Moshe, os filhos de Israel fizeram precisamente segundo as orientações dadas por Deus através de Moisés. Então esse é o Pêssar, né? Normal, é o primeiro Pêssar que acontece no entardecer do dia 14 de Nissan. Então, nessa época aqui, também essa é uma festividade chamada de grande peregrinação, uma das 3 grandes peregrinações, em que todo adulto judeu ele deve comparecer ao Beit Hamikdash em Jerusalém, quando estava edificado totalmente, ele tinha por dever de comparecer nessa festividade, né? Depois da destruição do Beit Hamikdash, estamos aguardando a manifestação de Mashiach, a reconstrução definitiva do terceiro templo, onde as 3 grandes festividades estaremos comparecendo em Jerusalém. Então, nessa festividade se faz normalmente segundo as instruções e tudo mais. A partir do versículo 6 do capítulo 9 de Bamidbar, Números, nós temos aí a questão do segundo sacrifício pascal. É nesse ponto que nós queremos focar a nossa meditação de hoje. Então diz o texto, capítulo 9, a partir do verso 6 até o verso 14. Havia homens que estavam ritualmente impuros, devido ao contato com uma pessoa morta, e não poderiam fazer o cordeiro pascal naquele dia normal, que foi no fim da tarde do dia 14 de Nissan. Então eles vieram diante de Moshe e Arão naquele dia. Esses homens disseram a ele: nós estamos ritualmente impuros devido ao contato com uma pessoa morta. Por que seremos privados? Nós estamos impossibilitados de oferecer o sacrifício de Deus na época apropriada, junto com todos os filhos de Israel. Moshe disse a eles: esperem, e eu ouvirei o que Deus instruirá em relação a vocês. Ou seja, aqueles que não puderam comparecer ou participar da festividade Pêssar no dia 14 de Nissan normalmente, então agora esses homens que estavam
ritualmente impuros, porque tiveram contato com pessoas mortas, então eles estão falando a Moisés, e nós vamos ficar privados? Não vamos ter oportunidade, não vamos ter a possibilidade, um jeito de podermos realmente prestarmos a Deus o nosso sacrifício? Então Moshe disse a eles, aguarde que eu vou ver o que Deus fala e voltarei para responder a vossa pergunta. Então Moisés foi e Deus falou a Moisés dizendo, fale aos filhos de Israel dizendo, qualquer pessoa que se impurificou devido ao contato com um morto ou que está distante, mesmo aquele que não está ritualmente impuro, mas ele estava viajando, estava num lugar distante e ele não pôde comparecer à festividade de Pêssar, então aqui Deus está instruindo Moisés, tanto aquele que está ritualmente impuro, como também aquele que está distante e não pôde comparecer na festividade no dia normal, no fim da tarde do dia 14 de Nissan, certo? Então, a instrução de Deus seja entre vocês ou nas futuras gerações, quer dizer, tanto para aqueles dias de Moisés, como para posteriormente, fará um sacrifício pascal para Deus numa data posterior. Eles deverão fazê-lo no 2º mês, na tarde do 14º dia, eles deverão comê-lo com matzá e ervas amargas. Eles não deixarão sobrar nenhuma carne do sacrifício até a manhã seguinte. Eles não quebrarão nenhum dos ossos do sacrifício. Eles o oferecerão de acordo com todas as leis concernentes ao cordeiro pascal regular no dia normal. Mas se um homem estava ritualmente puro e não estava em uma viagem, e mesmo assim ele não fez o cordeiro pascal, sua alma será cortada de seu povo, porque ele não trouxe a oferenda de Deus na época apropriada. Esta pessoa sofrerá as consequências de seu pecado. Se um convertido que vive com você fizer o cordeiro pascal para Deus, ele deverá fazê-lo de acordo com as leis de preparação do cordeiro pascal e suas leis que o acompanham. Quando uma pessoa se converte, ela não faz o cordeiro pascal imediatamente, mas vocês, ambos, têm a mesma lei no que diz respeito a quando o cordeiro deve ser trazido, tanto ao convertido como ao cidadão nativo, né? Então, resumindo rapidamente aqui, quem estava ritualmente impuro e não pôde fazer o sacrifício pascal, e aquele que estava viajando, estava muito longe, não deu tempo de chegar para o dia normal de Pêssar. Então, para estes, havia uma segunda oportunidade, um mês posterior, ou seja, no fim da tarde do dia 14 de Nissan, entre o dia 15 de Nissan, e aí é Pêssar. Um mês depois, para estes que não, por motivo justo, não puderam comparecer a esta festividade, o que acontece? Um mês depois, no dia 14 do mês de Ar, ele vai fazer segundo as recomendações que acabamos de ler aqui, certo? Mas aí o que acontece? Dessa forma fica o seguinte, vem uma advertência da parte de Deus. Qual que é a advertência? Aqueles que, sem motivo justo, negligenciaram, violaram a mitzvah da festividade, voluntariamente. Ele não estava nem ritualmente impuro e nem estava viajando. Ele só não foi porque ele não quis, né? Então, para esses, vem a punição. E fala, segundo a orientação de Deus a Moisés, é que a alma desse será cortada do meio do povo, certo? Então, aqui mostra o seguinte, ou sim ou não, não tem meio termo, certo? Ou você obedece ou você não obedece. É isso que está dizendo, né? Não tem aquele jeitinho de querer fazer as coisas do meu jeito.
foi o que nós acabamos de falar ali atrás. A Torá, ela é que coordena todas as coisas, e não o inverso, né? Não sou eu que determino o que a Torá deve ou não deve fazer, muito pelo contrário. É a Torá que nos orienta, porque Torá significa ensinamento, aprendizado. Então, a Torá que nos ensina o que nós precisamos fazer, o que nós devemos fazer para agradar a Deus e sobre nós vir o quê? As bênçãos de Deus em nosso favor. Então, aqueles que ritualmente estavam impuros ou aqueles que estavam viajando e não deu tempo de chegar, então Deus dá uma segunda oportunidade. E aí, os nossos sábios, eles comentam da seguinte forma: Techuvá. O que é Techuvá? Techuvá normalmente ela é dita que é arrependimento, né? E retorno a Deus, né? Literalmente falando, Techuvá, a tradução de Techuvá Techuvá é retorno, arrependimento é haratá, haratá é arrependimento e Techuvá é retorno. Então, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, nesse sentido todo, então nós fazemos haratá, arrependimento. E esse arrependimento, ele nos leva a tomarmos uma atitude, uma decisão. Qual é essa decisão? Techuvá, retorno. Retorno a quê? Retorno a Deus e a sua palavra, aos seus mandamentos. Então, isso é Techuvá. E segundo os nossos sábios, eles dizem assim: a Techuvá tem o poder de apagar os atos passados do indivíduo, transformando-o em uma nova pessoa. Ou seja, Techuvá e haratá. Haratá, arrependimento, que me leva a Techuvá, que é o retorno. Ou seja, sem arrependimento não há retorno. Então, uma coisa é certa, né? As pessoas, muitas vezes, elas estão tão acostumadas a enganar as pessoas, a enganar o seu próximo, e muitas vezes ela acha que pode enganar a Deus. E não tem como. Porque, segundo a própria Torá, fala que Deus conhece o mais profundo dos nossos pensamentos. Então, aquilo que você nem pensou, mas vai pensar, Deus já conhece. Então, para com Deus, nós não temos como esconder absolutamente nada, né? Na realidade, por mais cruel que seja a tua verdade, fale com Deus a verdade, que você será grandemente abençoado. Então, esta é a razão, e outra coisa, né? A haratá, arrependimento, que me conduz a Techuvá, ao retorno a Deus e a sua palavra, seus mandamentos, ela somente nesse passo é que nós nos tornamos uma nova pessoa. Fora isso daí, não tem como, né? Hipocrisia é um outro detalhe e também é uma coisa maligna. Isso é má para quem procura viver de uma forma hipócrita. Ele demonstra ser o que de fato ele não o é. E isso é uma grande decepção para a própria pessoa. Então, dessa forma, a pessoa fazendo haratá, arrependimento, Techuvá, retorno a Deus, a sua palavra, aos seus mandamentos, nos tornamos uma nova pessoa. E desta forma, esta é a razão mais profunda, porque o segundo sacrifício pascal, que representa o conceito de correção e compensação por um erro do passado, foi registrado fora da ordem cronológica, porque a Techuvá tem o poder de reorganizar a vida de uma pessoa, afora a ordem cronológica, apagando seus erros passados, né? Então, por isso que os sábios, eles dizem o seguinte, que nós não podemos, de forma alguma, fazer com que pessoas que praticaram arrependimento e retorno, que elas fiquem lembrando dos seus pecados, certo? Existem consequências? Existem, mas nós não podemos fazer com que as pessoas fiquem aí recordando o seu pecado. Muitas vezes aquele detalhe, as pessoas ficam aí falando mais do seu passado pecaminoso
do seu presente com Deus. E é isso que os sábios nos falam. Ó, o Eterno fala pela sua palavra que dos nossos pecados, havendo verdadeiro arrependimento, ele lança nas profundezas do mar e ele não se lembra mais, ele não quer mais conversa com isso. Se Deus não quer mais conversa com os nossos pecados do passado, porque houve arrependimento, haratá, e retorno, techuvá, a Deus e a sua palavra, e dessa forma nos tornamos novas pessoas, então não tem necessidade de você ficar recordando o passado, nem o seu e nem das pessoas. Por isso que a sabedoria judaica fala que nós não podemos colocar as pessoas numa situação de humilhação, fazendo com que ela fale dos seus pecados de outrora, da sua vida passada. Sua vida passada acabou. Você está uma nova pessoa em Deus, é isso que você tem que viver, né? Então muitas vezes as pessoas ficam aí, né? Não, porque eu fui isso, porque eu fiz aquilo, e não sei o quê, eu falei assim, eu falei assim. Então muitas vezes as pessoas ficam tão presas no passado, né? Será que realmente esqueceram o passado? Será que realmente se tornaram nova pessoa? Então, o segundo Pessach, que é chamado Pessach Sheni, é exatamente a oportunidade que Deus dá para as pessoas que cometeram um pecado, cometeram uma falha, mas elas fizeram arrependimento e retorno. E agora elas têm então uma oportunidade, uma nova oportunidade de realmente fazer novo o seu agir, a sua atitude. Por isso que o judaísmo é ação, é atitude. Então, se você teve arrependimento e retornou a Deus, a sua palavra, os seus mandamentos, atitude. E o Pessach Sheni, o segundo Pessach, exatamente é uma nova oportunidade que Deus deu e dá para que as pessoas possam fazer arrependimento, retorno e com ação, atitude, viver realmente a nova oportunidade que Deus dá para poder viver à luz dos olhos do Eterno e à luz da sua Torá. Então a Techuvá, ela tem o poder de reorganizar a vida. Então se você vai reorganizar a sua vida, você não pode perder tempo com coisas do passado negativa. Deixa para lá, certo? Então, é o presente. E esse presente é importante você estar tomando atitudes, aproveitando a nova oportunidade que Deus está te dando, para que você possa, nessa nova pessoa, você possa realmente ser um bom cheiro agradável tanto a Deus, como as pessoas que estiverem perto de você ou aonde você for, né? Um bom perfume aí que você possa ter. Uma das significativas lições de Pessach Sheni, né, o segundo Pessach, é que a pessoa não deve nunca se desesperar. Mesmo quando ela não atinge o nível espiritual dos outros, assim, enquanto todo o povo está celebrando Pessach na época apropriada, e alguém se encontra distante ou de alguma forma inadequado para entrar no santuário, lhe é dito: não se desespere. Comece seu caminho em direção ao santuário. Se aproxime mais e mais, pois você tem a chance especial e a oportunidade de celebrar o segundo Pessach, se você realmente tentar. Certo? A pior forma de derrota não é que você caiu, você falhou. A pior derrota é você não se levantar. A pior derrota é você não criar forças para se levantar. Por isso a Parashá Behalotecha é ao ascender. Então no início da Parashá fala lá sobre no Beit Hamikdash, no santuário, e lá acender as luzes da menorá. E a menorá ficava numa parte mais elevada do altar. Então, a pessoa, os Kohanim, né, os sacerdotes que iam acender, então eles tinham que tomar uma atitude, subir alguns degraus,
se aproximar da menorá e acender as luzes da menorá, certo? Então, essa é a questão de Pesach Sheni, o segundo Pesach que Deus está mostrando. Não se desespere, tome uma atitude, levanta, se ergue, né? Não fique prostrado, não fique derrotado. O derrotado é aquele que cai e fica. O derrotado não é aquele que caiu. O derrotado é aquele que caiu e ficou. Mas aquele que caiu, falhou, pecou, algo semelhante, mas ele se levanta e ele vai em direção à menorá, que representa a presença divina, a Shekhinah, buscar a Deus. Então você não está prostrado, você não é um derrotado. Você caiu, mas não foi derrotado. Você se levantou, porque você quer a vitória, você quer a conquista. Então você vai em direção a Shekhinah, a menorá, a luz divina, a presença de Deus. Então você vai se acender, você vai se elevar. E o segundo Pesach é essa segunda oportunidade que Deus está dando para você fazer isso. E dessa forma, então, não precisa se desesperar na hora que você cai, na hora que você falha. Deus sempre tem uma segunda oportunidade para você. Por isso, não se desespere, certo? Se eleve, se levante, né? E dessa forma, você tem a chance especial e a oportunidade de celebrar o segundo Pesach se você realmente tentar. Então, você não será considerado um derrotado se você se levantar. Mas se você ficar prostrado, ficar aí com a autopiedade, coitadinho de mim, porque isso foi acontecer comigo, certo? E você ficar prostrado lá, Deus não olha para mim, Deus não quer saber de mim, parece que Deus se esqueceu de mim, você ficar se lamuriando, você ficar chorando e choramingando com o seu mimimi, isso daí não vai te ajudar em nada. Mas se você pede socorro para Deus e com as suas forças você começa a se levantar, as forças que estiverem faltando a ti, Deus vai te dar. Aí você vai ficar mais forte, aí você se levanta. E você continua clamando a Deus, você continua pedindo socorro para Deus, e Deus vai te atender, e Ele vai te sustentar, Ele vai te ajudar a levantar, e Ele vai fazer com que você prossiga em direção à menorá, em direção à Shekhinah, em direção à luz divina. E aí você então vai ser ajudado devidamente por Deus, porque você está tentando não ficar prostrado, mas está tentando obter as vitórias e as bênçãos que Deus tem para a sua vida. As faíscas de Hassidut, que o Humash traz para nós, né, no estudo da Torá, que são faíscas de ensinamentos, né, Hassidut. O segundo Pesach é uma compensação ou correção por uma falha anterior. Representa o caminho da Teshuvá, arrependimento e retorno. A Teshuvá é única em dois aspectos. Primeiro, através do cumprimento das mitzvot, mandamentos, a pessoa eleva e refina espiritualmente o mundo físico, com o qual ela está em contato. Mas ela só pode elevar aquilo que é permissível e não proibido. Através da Teshuvá, no entanto, até mesmo as transgressões intencionais da pessoa são transformadas em mérito. Ou seja, quando você caiu, quando você falhou, certo? E você começa a fazer a sua Teshuvá, a sua haratá, arrependimento e retorno, o que significa? Que você está buscando corrigir-se. E através do quê? Através do cumprimento de mandamentos. Dessa forma, você se eleva, né? E ao se elevar nesse esforço, né? Como disse Deus a Josué quando ele assumiu o lugar de Moisés, disse: esforça-te e tem bom ânimo, e eu serei contigo. Essa palavra ela é atual para cada um de nós, não resta dúvidas. Mas sem esforço, esforça-te e tem bom ânimo.
sem esforço, sem bom ânimo, esperança, não tem como Deus te ajudar. Você precisa fazer a sua parte. E você começa a fazer a sua parte, Deus é maravilhoso para fazer grandes maravilhas na tua vida. E através disso daí, né, as transgressões elas são transformadas em mérito. Por quê? Porque ao reconhecer o erro, você vai procurar corrigi-lo. E ao procurar corrigi-lo, isso se transforma em mérito, em benefício a você, por você realmente ver que você errou, falhou, que você pecou e agora você está corrigindo. Isso daí vai te fazer forte. O segundo aspecto da Techuvá é o efeito espiritual do cumprimento. Só voltando um pouquinho no primeiro aspecto, né? Que fala em que você eleva e refina espiritualmente o mundo físico. Ou seja, quando nós tomamos uma atitude dessa de arrependimento e retorno à palavra, aos mandamentos do Eterno, nós estamos refinando o mundo. Você pode às vezes até dizer, puxa vida, eu não sou ninguém. Eu estou aqui sozinho na minha cidade, no fim do mundo, muitas vezes, né? Alguém fala assim, eu estou aqui no fim do mundo sozinho. Mas se você tem a companhia de Deus, você não está sozinho. Mas quando você toma essa atitude, você está refinando o seu mundo, aonde você habita, o lugar onde você está. Então esse mundo que você está, né, começa a ser purificado. E ao somar junto com tantos milhares e milhões que no mundo estão fazendo a mesma coisa, então é uma somatória de ações no mundo físico e no mundo espiritual, que ao somar, o mundo começa a se purificar. Por isso que os sábios dizem, uma pequena chama dissipa uma grande imensidão de escuridão. Então seja você, aonde você estiver, mesmo que você possa achar que está sozinho, mas a tua lâmpada acesa, ela vai fazer com que muita escuridão caia por terra. E aonde você vai haver luz. Segundo aspecto, o efeito espiritual do cumprimento de uma mitzvah sobre a pessoa é cumulativo. Portanto, é preciso muitos anos de persistentes esforços e aderência leal para a pessoa se elevar a altos níveis espirituais. Por outro lado, a Techuvá é um salto de proporções espetaculares, através do qual a pessoa pode passar por uma completa transformação em apenas um momento. Então vamos lá. Primeiro Pêssar, ele é feito durante 7 dias. Isso corresponde o quê? No nível mais profundo, 7 dias de Pêssar, 6 milênios, sétimo milênio, certo? No aspecto mais profundo, 6 milênios são a história do planeta, é a história do universo, é a história da Terra. 7º milênio é o 7º milênio do Mashiach, certo? Então, há um grande percurso para alcançar altos níveis espirituais. Isso também se traduz de uma forma no mundo que nós estamos vivendo, né? Representa também o dia a dia, semana a semana, mês a mês, ano a ano, as pessoas sempre progredindo de forma espiritual para alcançar altos níveis espirituais, altos níveis, né, espirituais. Mas o Pêssar Sheni, o segundo Pêssar, vem mostrar para nós o que? Não se desespere. Por quê? Porque mesmo agora, no momento, você tem a oportunidade, uma segunda oportunidade da parte de Deus, de você não ter aquele grande nível elevado espiritualmente falando, mas em Pêssar Sheni, você tem uma bênção da parte de Deus em que você faz uma transformação completa na tua vida em um dia. Ou seja, às vezes você fala assim, puxa vida, tem tanta gente que já está vivendo essa fé monoteísta há muito tempo. Vai demorar muito para eu chegar aonde essas pessoas estão. Deus vem e diz assim, não,
De jeito nenhum. Você tem uma segunda oportunidade. Você tem Pesach Sheni. Você tem o segundo Pesach, a segunda oportunidade de poder em um dia se transformar de uma forma em que você é totalmente agradável a Deus e a sua chama, a sua luz espiritual brilha com grande intensidade. Por quê? Porque você fez arrependimento, fez retorno e está na presença divina. Então, enquanto o Pêssar se faz em 7 dias, o Pêssar normal, o Pêssar Sheni se faz apenas em um dia. E você tem, em um dia, através do arrependimento e do retorno, você tem a possibilidade de alcançar altos níveis espirituais na presença de Deus. O Talmud, ele nos declara lá em Avodá Zará 17a, diz assim: há aqueles que adquirem sua porção no mundo vindouro em alguns anos, e há aqueles que adquirem em um momento. Ou seja, tem pessoas que adquirem o seu direito ao Olam Rabá, ao mundo vindouro, através dos dias, semanas, meses e anos. Mas tem pessoas que adquirem isso num instante. Por que isso? Por causa da sua kavaná, a sua verdadeira intenção, a sua sinceridade de arrependimento e retorno a Deus. Sim, reconheço, me arrependo e retorno à presença divina para viver os seus mandamentos à luz dos seus olhos e da sua Torá. Os dois aspectos de Techuvá descritos acima são observados nas diferenças entre o Pêssar normal e o Pêssar Sheni. Primeiro, o Hametz representa o mal e o proibido. O Hametz são massas levedadas ou alimentos que contêm fermento, e em Pêssar, naqueles 7 dias, as nossas casas são limpas e o Hametz sai de casa. É uma purificação que se faz para a casa no sentido física, sendo um exercício espiritual para também tirarmos Hametz, que representa o pecado, para retirarmos o pecado das nossas vidas. Então, são ações de purificação da casa e da nossa vida. Então, no entanto, durante o segundo Pêssar, a pessoa pode ter ambos, Hametz e Matzah, em casa, aludindo ao fato de que a Techuvá pode elevar espiritualmente os atos proibidos passados da pessoa. Então, no Pêssar Sheni, o segundo Pêssar, a pessoa ela não tem tempo de fazer plenamente a limpeza da sua casa de Hametz, e ela acaba tendo Hametz em casa e Matzah ao mesmo tempo. E dessa forma, os sábios dizem que a pessoa tendo os dois, e isso alude ao fato de que a Techuvá pode elevar espiritualmente os atos proibidos, que é proibido ter Hametz em casa. Mas nessa forma, há uma elevação espiritual nesse sentido, para que as pessoas não se sintam culpadas, muito pelo contrário, perdão e nova pessoa no andar com Deus. Segunda questão, o primeiro Pêssar dura uma semana inteira, sugerindo uma ascensão espiritual gradual com a passagem do tempo. O segundo Pêssar, no entanto, dura somente um dia, aludindo ao poder da Techuvá de transformar a pessoa em um único instante. Então, o que significa isso? Trazendo assim um resumo mais resumido e simples. A Techuvá, falando do arrependimento, do retorno, ela pode fazer com que o seu passado seja completamente apagado e você possa ser uma nova pessoa para andar com Deus. Se há um verdadeiro arrependimento, se há um verdadeiro retorno a Deus, então Deus cumpre a sua palavra. Dos teus pecados não me lembrarei mais, são lançados nas profundezas do mar. E a partir daqui, então, os seus ouvidos do Eterno estão atentos à tua prece, os olhos do Eterno estão vigilantes sobre você,
As mãos do Eterno, principalmente a sua destra, está à tua volta para te sustentar, para te guardar de todo o mal. E você pode andar tranquilamente com Deus no seu dia a dia. Por isso, não se desespere. Confie. Deus não é um carrasco. Os sábios dizem que nós falamos assim, Avino Malkeino, que significa Avino, nosso Pai, Malkeino, nosso Rei. Os sábios, os nossos rabinos, eles dizem que antes de qualquer questão, nós jamais podemos duvidar que Deus é nosso Pai. E sendo nosso Pai, é aquilo que os sábios dizem, o mal não cai dos céus. Ou seja, Deus é Pai e Ele sempre estará atento a ti, à tua prece, a teu arrependimento, ao teu retorno, para que Ele possa fazer de você uma nova pessoa e possa andar de cabeça erguida, pode andar tranquilamente com Deus no seu dia a dia. Por isso, não perca a oportunidade que Deus lhe dá, uma segunda oportunidade de poder fazer arrependimento e retorno a Deus e andar com Deus no seu dia a dia. É bom servir a Deus e essa é uma das grandes missões que nós temos aqui, é servir a Deus. Por isso, venha conhecer o movimento Benei Noach, quem ainda não conhece. Venha conhecer o nosso site, beneinoach.org.br. Ali você vai encontrar muitos estudos. Ali você também vai conhecer o nosso rabino, Yaakov Geranstadit, e toda a programação que nós temos ali através do nosso rabino, certo? Então, seja feliz. Não se desespere, não tenha medo, não se acovarda, levante, se esforce, ande em direção à luz divina e Deus sempre estará atento às tuas preces. Shalom, shalom, até uma próxima oportunidade.